Bom, pessoal, boa noite. A gente está aqui hoje na Escola Marvulo com alunos da Escola José Leite Pinheiro, de Cerqueira César, onde eu sou professor também e eu ministro aulas com essa turma do terceiro ano C do noturno lá da Escola José Leite Pinheiro. E a gente fez um projeto de argumentação oral dentro de um itinerário formativo chamado Oralidade e Produção Escrita. E aí eu os convidei para a gente poder vir aqui gravar um podcast. Ou seja, a gente fazer uma visita na Escola Marvulo, conhecer o ambiente do estúdio que a gente tem e gravar um podcast. E a gente trabalhou bastante aí ao longo de algumas semanas em torno do tema que a gente vai debater hoje, que acho que é um tema que realmente é muito importante porque é algo que eles vivenciam, que é o novo ensino médio. Então eu vou pedir rapidinho que cada aluno se apresente. Aí depois a gente vai começar um breve debate aqui sobre o novo ensino médio, tá bom? Então pode começar a se apresentar? Sou o André, venho lá da Escola José Leite Pinheiro. Daniele. Meu nome é Eduardo, terceiro ano C do José Leite Pinheiro. Meu nome é Letícia, da Escola José Leite Pinheiro. Meu nome é Maria Eduarda. Ok, então eu tô aqui com o André, a Dani, o Eduardo, a Letícia e a Maria Eduarda. Bom, primeira perguntinha, sinta-se à vontade cada um que queira responder, quem queira complementar também. O novo ensino médio, nessa proposta e no formato que chegou, ele prepara vocês para o mercado de trabalho e para a universidade? O que vocês acham, né, de como ele ficou após isso? Eu acho que não prepara nem um pouco. Não, até nem um pouco é muito para se falar. Ainda assim, se a pessoa focar bastante, ela consegue ter um pouco de estudo. Só que não prepara 100%. Se ela não tem um estudo por fora do novo ensino médio, ela não tem capacidade para passar num vestibular, um Enem, um concurso público. Uhum. Sim. Vocês acham isso, Dani? Sim, também acho. Então, mas o que vocês mais sentem falta? Das matérias. As matérias. Antigas, matéria biologia. básica, né? Então, mas aí eu tenho que fazer uma perguntinha que acho que provoca um pouco vocês, mas o ensino médio no formato antigo, então, ele preparava para a universidade e mercado de trabalho? Ele era suficiente para isso? Sim. Acho que sim. Sim? Tava tudo Sim. beleza, era ótimo, era Sim, top ótimo, 10. ótimo. Eu acho que não. Que a gente... Tinha Dava as pra melhorar. matérias, Era ruim também, falando no provas. caso, né? Então vamos elaborar isso aí. Na minha opinião, era bom. Era melhor que hoje em dia, no caso. Porque hoje em dia, eu tenho 2 aulas de matemática. E, na minha opinião, é pouco. Pro Enem, no caso, assim, outro concurso, é muito pouco. E acho que é isso. Não que preparava muito, dava pra melhorar antes. Mas acho que hoje é isso. Eduarda? Também acho, tipo, tinha as matérias básicas, prova, aula de matemática, português, que é coisa Então, que não tá tendo muito O que ultimamente. vocês mais sentem falta é dessas matérias básicas que... Sim, das matérias principais. É que agora eles catam um pouco de cada matéria, repica e transforma em itinerário. Que nem agora a gente tem a literatura, cartografia, que era para estar dentro da geografia, e a gente não tem aula de geografia, por exemplo. São pequenas partes Sim, é tudo que retiraram replicado, das e matérias importantes. Não prepara para nada. Se a gente não estudar todo o conteúdo, não tem o que fazer, que nem numa prova. Numa prova não vai cair só cartografia. Vai dentro da geografia, vai cair muito mais áreas lá. E, então, assim, as matérias que vocês tinham, das matérias básicas, então vocês citaram matemática, geografia, o que aconteceu com essas matérias no terceiro ano? Você disse que elas... Elas foram replicadas. Replicadas. Separadas, né? Eles pegaram um conteúdo só de dentro da matéria e transformaram como se fosse uma aula inteira. Sem contar a português e a matemática, né? Que teve uma diminuição brusca, que agora é só 2 aulas, né? Pra gente, no caso, na semana. Antes eram 6 aulas, e isso daí atrapalha muito. Português e matemática é essencial, então não faz muito sentido. Sem contar também que as matérias de itinerário são muito específicas para contar no semestre inteiro. Então, acho que não vale a pena estudar aquilo. Eu entendi, mas não sei se as pessoas vão entender. O que isso quer dizer com um específico? Como é que eu posso dizer? Eu acho que é pouco conteúdo, sabe? Para se aprender no semestre inteiro. Eu acho que é Eles isso. focam Exatamente. Antigamente os conteúdos rendiam mais. Por exemplo, o itinerário em 1, 2 aulas já acabou o assunto. O professor fica até meio perdido. Tá. pra Então, o passar. itinerário ele tem um tema. Vocês conseguiriam dar um exemplo? Esportes radicais, por Esportes exemplo. radicais. Tipo, Então, vocês têm um itinerário que dura um semestre para falar de esportes radicais. Sim. E Também tem cultura... é um tema que poderia ser Justiça, esgotado, cidadania, que Não, eles isso- podiam isso é- botar filosofia e sociologia. né, que as matérias foram, você usou uma palavra,
foram replicadas, né, nos itinerários. Mas não é isso. Quer dizer assim, se vocês se queixam de que tem pouca aula de matemática, a matemática não está lá nos itinerários de matemática, estatística, sei lá o quê. A filosofia e a geografia não está nos itinerários de cultura e alguma coisa, ou cidadania, alguma coisa. Não foi, isso não resolve o problema? Mas e quem tá em humanas? Não tem exatas. E quem tá em Em exatas não tem humano. Sim, porque Tipo- foi uma escolha. Nossa, E bem entre aspas mesmo, porque teve Sim. gente que nem teve a chance de escolher, por exemplo, as pessoas que chegaram depois e as que não foram no dia e não conseguiram escolher. Que E foi- ela só foi jogada por itinerário, é isso. um professor ou um colega que indicou e foi. Eu quero que vocês contem um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Esse negócio tipo, deles repicar bastante a matéria, acho que atrapalhou muito. Igual eu tava dizendo, que é muito específico o assunto que ele se trata. Então, você não aprende nada. Você aprende um pouquinho em uma semana. Tipo, você aprende, pô, é muito repicado, sabe, as matérias. Então, acho que, igual eu tava dizendo, acho que não aprende muita coisa. Sim. E eu posso falar para vocês, que eu já falei até em sala de aula, que eu também senti isso. Então, eu tenho lá um itinerário chamado Núcleo de Estudos Mídia Hegemônica. Sim. E o assunto do qual ele trata é um assunto legal, bacana, importante, pertinente, mas eu concordo totalmente com o que vocês estão falando. É um assunto que dá para esgotar em 1 ou 2 meses. Exato. Agora que nós já acabamos o primeiro bimestre, no segundo eu já não tenho muito mais o que falar sobre ele, o assunto, o tema dele. Então eu vou tentar incorporar alguma coisa do inglês, alguma coisa que dá para aprofundar, porque eu concordo com vocês. Alguns temas realmente não são temas consistentes o suficiente para um semestre inteiro. Mas ele tem uma coisa assim, porque em teoria o novo ensino médio ele dá aos jovens a oportunidade de escolher estudar mais dentro daquilo que é de acordo com suas aptidões, com suas habilidades, seus interesses. E, teoricamente, isso não tornaria a escola mais interessante para o aluno, isso não diminuiria os índices de abandono, não tornaria a escola mais atrativa e divertida para o aluno porque ele está fazendo algo que ele gosta. Né? Em teoria, não é assim, mas na prática, foi desse jeito? Foi totalmente ao contrário. Como assim? Por exemplo, a gente só tinha 15 anos quando a gente fez essa escolha. A gente não sabia nem o que estava fazendo, não sabia a mudança que isso ia gerar, o que viria pela frente. E agora, no terceiro ano, foi um impacto, nossa, Foi uma Foi. quebra de expectativa muito grande. Mas bem grande. pra gente falar da escolha um pouquinho antes, assim, como foi essa escolha quando vocês tinham 15 anos de idade? Colocaram algumas opções, só que não especificava exatamente os itinerários. Colocaram, você quer literatura ou você quer conto? Basicamente isso. Aí a gente escolheu uma coisa, só que aí a gente chegou aqui agora e é totalmente diferente. Tem coisas que não estavam lá no começo e agora tá aqui. Então, foi uma coisa que a gente não estava esperando e é totalmente desconfortável. E não tinha como saber também as Eu vou- matérias que ia cair. Exatamente. Foi Que um grande o conteúdo. susto. Tinha assim, eu vou fazer os dois lados. Tinha lá o que chamava de ementas, que tinha lá um certo descritivo do que era cada conteúdo, né? Mas vocês tiveram tempo para ler essas ementas? Isso foi estudado ali com vocês na sala de aula, para vocês saberem bem do que se tratava? Ou vou perguntar de maneira diferente. Vocês se lembram que na primeira consulta havia 10 opções? Sim. Né? E quando você foi fazer a matrícula, havia essas 10 opções de novo? Não. Não, Aí havia havia só quantas? 2 matérias. Havia só duas. Duas. 2 itinerários. Né? Exatas ou humanas. Então talvez no começo ele parecia ter um leque grande, depois só 2. Não é? Exatamente. Mas vocês me contaram uma coisa outro dia na sala de aula que eu achei interessante. No segundo ano e no terceiro ano do ensino médio, qual foi a diferença do que vocês perceberam dessa jogada do novo ensino médio no segundo e no terceiro? No ano passado, no segundo ano, já tinha implementado os itinerários, só que a gente tinha muito mais matéria inteira. Tipo, tinha filosofia, sociologia, física, Química. tinha todas as matérias já inteiras, e tinha implementado só um pouco do itinerário. A gente quando- só tinha 5 aulas de Sim. itinerário. Havia só 5 aulas de Só Aí itinerário. agora parece que inverteu esse ano. A gente não tem nada de aula inteira e a gente tem tudo replicado em itinerário. Tipo, todas as matérias. Aí, portanto, nesse ano que vocês... Que sentiu de verdade. Ano passado quase ninguém sentiu, porque não tinha, até então não tinha tanta reclamação. Mas daí nesse ano todo mundo sentiu, né?
Porque já tem várias e várias matérias sobre reclamação. Sem Pior de tudo- contar que tinha um itinerário que era online só, no centro de mídias, não é? Se eu não me engano. Ah, tinha um itinerário que era só online. Só online, a gente fazia as tarefas online e aí a professora, né, vinha na sala conversar com a gente, falava que tava lá e às vezes ela passava em impresso e era de mês em mês a atividade, só isso. E era Então- uns desenhos assim, sabe? Tipo, de você colorir Projeto seu... de Desenho. vida. Projeto de vida. Projeto de vida. E o Eduardo? pior de tudo é que parece que a gente é boneco de teste deles, né? Isso que é engraçado, que no final quem vai sofrer mais é a gente. Ah, como assim? Vocês são testes? São cobaias? Eu acho que de um sim, modelo? porque Então, acho é que que eles- a gente tá passando, a gente tá passando o que o futuro não vai precisar passar. É, também. Porque agora eles vão estão testando o novo ensino médio na gente, eles estão vendo que tá tendo as críticas, como que tá voltando pra ele isso, e com isso eles vão arrumando com o tempo, mas não pra gente. A gente vai Então, passar por um tá. período Então a de- gente Então, pode ser explicação. otimista que eles vão arrumar, vai melhorar. Só que não pra gente, Não né? pra A gente vocês. terceiro ano, último ano, não tem? Mas vocês podem fazer de novo se quiser. Dizem que itinerário você pode fazer quanto quiser. Aí Não, ninguém não é. vai querer. Aqui ninguém quer fazer, não. E vocês têm no terceiro ano do ensino médio quantas matérias do que chamamos de formação geral básica? Se eu não me engano, 8. 8 aulas, né? 8 aulas. Quais matérias? Artes, português, matemática e inglês. Só, né? Só, Só, essas 4. Então, isso é 8 aulas por semana. 8 aulas. E quantas que dá de itinerário, portanto? 17, eu acho. 17. Eles têm 17 aulas de itinerário, mais 3 online. Acho que é uma de núcleo, acho que é uma de E uma cartografia, de outra de educação outra. física. E então é a maior parte. Então, no terceiro ano, vocês sentiram o baque maior. Sim. E aconteceu com alguém de quando percebeu isso, se deu conta de que, poxa, escolhi errado o itinerário? Não era isso que eu queria? Sim. Porque eu, por exemplo, escolhi alguma coisa que tivesse relação com humanas, literatura, português, coisas que é o meu lazer, né, que fala. Só que daí chegou, por exemplo, como é que é o nome do itinerário lá? É Esportes Radicais. E não tem nada a ver com o que eu escolhi, então eu me senti frustrada. Mas daí você Totalmente. preferia estar no outro, de ciência da natureza e matemática? Não, Não, também. não também. Então você ficou sem opção. Sem opção. É, Basicamente, só tem o itinerário seu, né? Que é 4 aulas por semana. E é só isso. O resto, eu não me interesso. Eu acho que se explicasse melhor antes de ter feito, porque soubesse que ia perder 80% das aulas de exatas, eu acho que eu não teria feito essa escolha. Mas vocês não tinham opção. Não, Eles iam mudar de qualquer jeito. né? mas eu poderia ter escolhido Mas tem opção exatas, de- sabe? Não, eu não quero novo ensino médio. Isso aí não tinha. Ia ser. Ou você Infelizmente. faz escola, ou você abandona a escola, não tem? Entendeu? Porque a opção que talvez te deram, É de né? escolher. É de escolher qual itinerário. É, se eu soubesse, então, isso que eu... E deixa eu contar um segredinho pra vocês. Os processos de escolha nesses sistemas acontecem assim. Você aponta a primeira, a segunda e a terceira opção. Então, para qualquer um que você cair, você escolheu. Uhum. Ah, mas você escolheu como segunda opção. Não, você escolheu como terceira. Sim. Você escolheu. Entendeu? Então não é dada opção, não quero. Né? E é triste, mas acho que mais dentro do que o André falou, vocês estão sendo cobaias de um sistema. Quem sabe daqui uns 3, 4, 5 anos melhore, se ajuste, mas essa geração realmente não. Que é a mesma geração também que passou aí pela pandemia durante o 8º e 9º ano de vocês, né? Ou primeiro, nono e primeiro. Nono e primeiro. primeiro. E isso complicou, né? Porque nono e primeiro já, tipo, sem aula. Eram poucos que assistiam online. E aí volta no segundo, aí já tem a mudança de alguns itinerários. Mas a gente não sentiu. Aí no terceiro agora, tipo, inglês. A gente ficou um tempão sem ter inglês. Exatamente. Agora a Quase que- professora fica até perdida na hora de dar a matéria. E aí? A base do ensino médio é pelo menos o primeiro ano, né? Que você não passa pelo primeiro ano, tudo que cai no ensino médio, do avançado, que você a partir do momento que você saiu do fundamental, é uma coisa que no segundo, se você chegar sem ter estudado nada, você não vai saber o que tá E acontecendo. no primeiro vocês Tá estavam perdido. em pandemia. Sim. No nono, que é uma série essencial, em pandemia. Pandemia. Eu lembro que, na verdade, o nosso primeiro foi metade online e o resto foi presencial. Ainda deu tempo. Exato. E que eu voltou em lembro agosto. que na sala discutiam sobre o novo ensino médio e parecia, tipo assim, parecia o que é hoje, mas ao mesmo tempo, ele parecia legal. Então eu lembro das pessoas da sala ficarem animadas,
só que ao mesmo tempo preocupadas com o tempo que iriam passar na escola. E realmente, a gente foi pro segundo e as pessoas da PEI falavam que era incrível. Só que daí chegou agora e, por exemplo, pra gente tá terrível e pra eles eu não sei, mas provavelmente tá ruim também, não é? Sim, sim. E falando em preocupação, e o Enem esse ano? Isso gera alguma preocupação pro Enem? Sim, Por quê, porque Eduardo? tiraram todas as matérias básicas que costuma cair no Enem. E a gente não tem. Tipo, você vai encarar uma prova com 45 questões de matemática e a outra com 45 questões de biologia, química e física. Como é que Coisa você que tá a se gente sentindo? não tem. Você não tem aula de química e física e biologia? Não tem. Ah, professor, não. Ah, mas você teve, Duda, no primeiro e no segundo. Mas Não vai aprendeu lembrar? bastante. É Não essencial, No terceiro, no é essencial último todos ano. os anos da escola a gente ter essas matérias. E até tem, né? Mas no outro itinerário. No itinerário da gente, que é o de humanos, já É, encaixa essa parte. mas a galera que tá lá fazendo em itinerários conceitos de biologia, de física e Ainda química, assim- eles também não estão tendo o quê? Eles estão estudando o conteúdo específico deles E lá também. no eles Enem não vai fazer vão- falta qual matéria para eles? Português, Português. essas- Filosofia, sociologia, E geografia. por mais que a gente tenha matemática, português, que é o que essencial, né, na verdade, no Enem, por exemplo, a redação. Os professores não têm o tempo necessário para dar isso. Por exemplo, vem lá a apostila, eles têm que dar a apostila. Aí, se eles quiserem trabalhar alguma coisa que caia no Enem, eles não podem. Não O existe tempo é tempo. curto, é. O tempo Não é existe muito tempo. É só se eles tivessem senso de colocar na prova que a gente realmente está estudando, tipo, os itinerários. Daí, É, eu até acho que isso estava prometido, né? Mas, assim, até dentro das críticas que aparecem também, hoje em dia, nesse debate todo que está tendo sobre o novo ensino médio, é como é que o Enem, que é uma prova para o Brasil inteiro, vai atender às ideias dos itinerários. Tem estados, São Paulo ainda trabalhou com 10 opções de itinerário. Né? A escola oferecia 2, 3 ou 4, conforme o tamanho da escola. Mas tem estados que tem mais de 100 opções de itinerário. E aí, como é que o Enem vai atender Exatamente. E essa vai- diversidade toda? E Entendeu? também vai ficar muito desvantajoso a prova do Enem, porque basicamente é uma competição, né, para todo mundo. É mais o concurso público. O concurso público é mais uma competição que o Enem ainda. Só que, tipo, tem pessoas que é essencial. Tipo, você estuda, mesmo no ensino antigo, se você estuda na escola, estudar em casa vai complementar, vai te ajudar a ter já umas ideias boas. Só que Tem as pessoas, por pessoas- exemplo, que só têm a escola para estudar e não tem tempo fora disso, vai estar desvantajado com quem que já tem, tipo, não trabalha, tem o dia todo para estudar, fora a escola, já vai estar, a pessoa vai chegar lá sabendo tudo, Uhum. e a pessoa que não tem tempo e tá tendo o ensino que a gente tá tendo, não vai saber o que fazer, vai ficar perdido numa prova. Exatamente. Tá joia? Então é isso, pessoal. Agradeço muito. Achei que valeu muito a pena o bate-papo nosso aqui. Né? Gostaram? então, Gostaram? Bastante. Da ideia de estar no podcast, de Uhum. gravar, dá uma sensação, é legal falar no microfone, né? né? Legal. Igual a gente vê no YouTube. Né? Sinto uma youtuber aqui. Exatamente. E a gente vai divulgar no YouTube. Tá? A gente vai agora fazer a edição, vamos cortar os trechinhos aí, vamos Virar corte. colocar no YouTube. E os cortes, professor? Não vai Dá pra fazer passar pra cortes nós? também. Os cortinhos, dá pra fazer melhores cortes Ah, também. tá. Tá joia? Maravilha? Então, gente, muito obrigado. Bacana mesmo ter vocês aqui. Tá joia? Agradecer o pessoal aí, ó. Tá o aluno André, que ajudou ali na gravação, né? O professor Protec Luiz Paulo, lá do Zé de Pinheiro também, tá? E aí, nos cortes, dá pra colocar também um pouquinho da galera toda entrando, da sala inteira aparecendo, a foto que o Luiz tirou, a gente coloca também para todos os outros alunos aparecerem, porque afinal, tá a turma inteira aqui, né? Eles ficaram ali fora acompanhando, conhecendo a Erros de escola. gravação. Os erros, né? As besteiras que falaram quando chegaram aqui. Tá bom? Muito bacana, gente. Obrigadão, gente. Tchau, tchau. Valeu. Pode falar tchau pra Tchau. câmera. Tchau, gente. Fala aí, Kathleen. Como que é seu nome?